A própria formação da cidade como um lugar do encontro, de uma economia moderna, de um lugar de inovação, de um lugar de mudanças sociais, de transformações políticas, a cidade só faz sentido, só existe como um lugar que se urbaniza graças à chegada dos migrantes, tanto migrantes internos, nacionais, quanto migrantes internacionais. Então a gente não entende a história, nem a história de cada um de nós, nem a história da humanidade, nem na história da economia moderna, se a gente não considera que as migrações estiveram presentes aí o tempo todo. Você sai de Curitiba e tá indo pra onde? Pego o avião agora 11 horas, 23 horas, vou pra Miami, aí saio de Miami e vou pra Denver, de Denver pra Breckenridge, no Colorado. Você vai fazer o que lá? Vou fazer intercâmbio. Você veio de qual cidade da Venezuela? Do Maracai. Maracai. Isso, quando eu fui embora... Como é que é a Maracai? Sabe que é muito calmado. Bem, eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, Santa Cruz. Uma cidade pequena, simples, onde as pessoas têm uma vida simples, tranquila, mas falta oportunidade em algumas áreas profissionais. Por exemplo, eu saí de lá quando eu tinha 17 anos. Saí de Fortaleza para morar em Brasília. O que te levou a fazer isso? Concurso público. Concurso? É. Você passou numa prova Isso. e foi? E da Receita Federal. E aí estou lá tem 1 ano e meio, mais ou menos. Por que United States? Porque me ofrecieron un trabajo en United States de teacher. Soy teacher. Spanish teacher. Yeah, Spanish teacher, English too. English. Yeah. Un convenio que tiene Estados Unidos. Y me pareció una buena oportunidad y emigré por eso. Por que você decidiu sair de lá para vir para cá? O que me fez morar aqui no Brasil, primeiramente, eu meus irmãos, que moram aqui no Brasil, moram aqui há muito tempo no Brasil, há 9 anos já. E me fizeram uma proposta para mim poder sair de Angola para poder vir estudar aqui no Brasil. Estou estudando aqui, migrei. Porque aqui é melhor para ganhar dinheiro. Como é que você sabia, se você nunca tinha vindo? Ué, porque as pessoas que vêm de lá, todo mundo fala. Lugar de se ganhar dinheiro é no Rio de Janeiro. Eu digo, então vamos lá tentar a sorte. Subir e descer montanhas, atravessar rios, cruzar mares. Sair, enfim, de um lugar para outro faz parte da caminhada da humanidade. Migrar, por razões as mais diversas, ajudou a desenhar a face atual da espécie humana. Somos sedentários e, ao mesmo tempo, nômades em busca de um porto seguro. Nenhuma cidade cresceu, se desenvolveu apenas com o crescimento vegetativo da sua população, ou seja, a diferença entre natalidade e mortalidade. As cidades cresceram principalmente com a migração, né? Você tem cidades que, durante muito tempo, basicamente, elas cresceram pela migração. A cidade de Buenos Aires, no início do século XX, eu acho que 3/4 da população era estrangeira, né? A cidade de São Paulo não chegava a isso, mas os bairros de imigrantes, né? Você andava por eles, você não ouvia ninguém falar português. Falava-se basicamente outras línguas, espanhol, italiano, japonês, etc., né? Então as cidades não podem ser entendidas sem a migração. Nesse mundo do século XXI, as grandes cidades são, ao mesmo tempo, lugares que aglutinam e aproximam e lugares que dispersam e distanciam. Lugares de encontros de diferentes culturas e de múltiplos tipos. Dentre tantos rostos na multidão, quem é, afinal, o estrangeiro? Este? Aquele? Ou aquele outro, trajando roupas diferentes? Será que chegou de longe ou apenas criou uma identidade por não aceitar a uniformização? Quando você migra, você se torna uma outra pessoa? Não. Mas pela primeira vez eu quero ser uma outra pessoa. Você era uma pessoa em Fortaleza e você é outra pessoa em Sou Brasília? outra pessoa em Brasília. Eu quero ter mais foco, sabe? Eu quero ir até o final nas coisas. Quando a gente migra muito, a gente acaba deixando as coisas pela metade. É como se fosse deixando os nossos pedaços pelo chão, sabe? Pela estrada. Vai ficando as partes, sabe? Você consegue me explicar isso? Não sei se também tem a ver com a cidade.
Não sei se a cidade... A cidade parece que ela tem uma coisa mística lá no Brasil, não sei. Conheci pessoas maravilhosas, né, que me ensinaram muito. Não era uma e agora eu sou outra. Eu acho que eu melhorei essa Renata. Os medos que eu tinha eu não tenho mais. Estava refletindo. Por que as pessoas migram? Saem de seus lugares em busca do desconhecido, do inesperado, de outra vida. Deve existir inúmeros motivos. E dentro de um mesmo grupo de migrantes, cada história é absolutamente particular. Claro que a primeira coisa que me veio à cabeça foram meus antepassados. Meus bisavós chegaram ao Brasil no final do século XIX. Vieram ainda pequenos com a família do norte da Itália. Fugiam da miséria, da falta de oportunidades provocada pela guerra. Para um país que prometia um pedaço de chão e o alimento que se pudesse produzir a quem quisesse trabalhar e não tivesse medo de investir nesta nova terra. Eles ajudaram, junto com seus conterrâneos e imigrantes de outros países, a desbravar, fundar e povoar muitas cidades do nosso Brasil. Mas mantiveram laços fortes com suas origens. Eu me emociono cada vez que lembro dessa história. Afinal, é por causa deles que estou aqui. E sou brasileira. Mas parece que hoje em dia, ao vir para uma cidade grande, a gente perde um pouco as referências de nosso lugar de origem. Não que se esqueça delas, porque está tudo ali, guardadinho na memória. Os valores, a cultura, a educação que tivemos, acredito, se refletem nas nossas atitudes cotidianas. Mas talvez seja o tal efeito da globalização. Quanto mais entramos em contato com pessoas e costumes diferentes, nossas experiências se ampliam e nos tornamos seres mais cosmopolitas. Esta cidade, como muitos outros grandes centros urbanos, tem vários pequenos enclaves culturais. Áreas comerciais ou bairros residenciais reconhecidos pela predominância de uma ou outra colônia de estrangeiros, ou mesmo de imigrantes nacionais. Por exemplo, a Feira de São Cristóvão é o ponto de encontro para matar as saudades do Nordeste. O bairro de Santa Cruz foi povoado por japoneses há um século e muitos continuam lá. Copacabana tem uma grande comunidade judaica. Mas tem um lugar onde diversos povos que escolheram esta cidade se misturam numa harmonia especial. Um comércio com nome de deserto, onde todos os dias passa um mar de gente. Conhecido como Saara, este lugar está mais para uma Babel moderna, onde todos se entendem. Lícia é um exemplo de como esses migrantes se integraram bem ao longo do tempo. O meu avô veio para o Brasil, imigrando aqui, para tentar melhorar as condições, né, de vida da família. Veio sozinho, não trouxe a família e montou um negócio aqui no Saara, nessa área, né? E é exatamente nessa rua mesmo aqui, onde está o Cedro do Líbano, né? E depois, um tempo depois, ele pegou e trouxe o filho mais velho, quando ele retornou à Espanha, no caso do meu pai, né? Na época ele tinha 13 anos. Aí ele trabalhou com outros espanhóis que são conhecidos amigos do meu avô. E em um dado momento, meu avô resolveu retornar para a Espanha e deixou ele tomando conta do negócio. Ela conta que todas as terças-feiras, um grupo de comerciantes das várias nacionalidades almoça no restaurante. Uma confraternização que começou na época de seu pai. A culinária aí manteve dentro desse ritmo, então eu continuo fazendo. Eu já resgatei receitas que faziam na época do meu pai, que não fazem mais, porque acabou que a gente agora, atualmente, perdeu muito assim a parte da colônia mesmo libanesa, né? Tem muita gente que já vai tendo os filhos, que já nasceram aqui mesmo no Brasil, perdem um pouco os costumes, o hábito de comer aquela comida, então a gente já não tem tantas pessoas. Aí foram deixando de fazer alguns pratos mais tradicionais. Eu voltei a resgatar, colocar como pratos da semana aqui. Hoje, vamos e voltamos, circulamos por diferentes lugares do mundo com muito mais facilidade que no passado. Moramos, muitas vezes, em diversas cidades durante a vida. Somos seres migrantes e mutáveis, na medida em que nos adaptamos às condições da sociedade em que vivemos. E enquanto brasileiros, depois de tantas misturas,
Temos a cara de um povo miscigenado, mas com o espírito único que nos faz reconhecidos e admirados no mundo todo. Quais são os maiores desafios de sair de um país e migrar para o outro? Tem que ter uma mente bem aberta, né? E entender que você vai encontrar dificuldade, vai ter outra cultura, outra comida, outros costumes, outros idiomas. Talvez o medo que eu tenha, agora falando disso, talvez seja até disso mesmo, da comunicação. No começo vai ser difícil. Eu, sinceramente, não considero ter muitos desafios. Assim, a gente fica longe da família, né? A gente vai para um lugar distante, a gente não deixa os amigos, deixa a nossa casa. Sinto muita falta da família, tem aqueles dias mesmo que a pessoa fica extremamente triste, com saudade, com vontade de voltar. Já me deu muitas vezes vontade de voltar. Mas amigos são amigos sempre. E quando você perde, faz parte de um momento da sua vida. A vida muda sempre, né? É sempre uma mudança, né? É sempre uma transformação. Conhecer nova pessoa, aprender por essa nova pessoa. Então é sempre aprender e ganhar, não é perder, não. Coisa que você não valorizava antes, passava desapercebido, que você começa a dar valor. É diferente. O que você começou a dar mais valor? Pra família, pra minha vida aqui. Então lá você vai pra batalhar, você vai pra andar de ônibus, você vai pra dar com a cara na parede várias vezes, as pessoas te negam um emprego, te negam um lugar pra ficar. E aí você sofre com esse choque, entendeu? Você se sente às vezes mal educado, você se sente às vezes bicho do mato. É? Você se sente um monte Você de sentiu coisa. em vários lugares? Eu já me senti algumas vezes, entendeu? Já sofreu preconceito? Meus colegas me perguntaram, mas por que você veio aqui para o Brasil para morar aqui? Será que lá em Angola tem muita fome? Eu digo que não é isso, é porque é uma preferência minha. Foi uma pergunta que ele me fez, mas eu senti assim uma pergunta meio irônica. Então, eu acho isso como um preconceito. Somos fruto de um encontro multirracial e multicultural. E ainda assim, milhões de seres humanos não conseguem se enxergar no outro. Ainda há quem dispute as riquezas alheias e o espaço vital. As fronteiras físicas ou as imaginárias continuam a existir. Mais fácil é migrar de um lugar para outro em seu próprio país, no qual se fala o mesmo idioma de norte a sul. É o caso do Brasil, onde as migrações são parte da construção do espaço nacional, tanto por meio das migrações externas quanto dos movimentos migratórios internos. Em outras partes do mundo, as migrações também foram responsáveis pela constituição de diversas nações. Isso tudo a gente considerando que as migrações são decididas, né? As pessoas decidem migrar, mas existe também no mundo o que a gente chama de migrações forçadas. Quer dizer, as pessoas também se deslocam, não só porque decidiram, mas porque outros decidiram por elas, né? O caso do tráfico de escravos, o caso das guerras, em que as pessoas são expulsas do lugar violentamente, quer dizer, ou sai ou morre. E você tem situações intermediárias no qual as pessoas também são violentamente pressionadas, mas elas em algum momento podem decidir de alguma maneira. Então, essas causas forçadas, seja causas políticas, seja causas de perseguição, sejam catástrofes naturais, todas essas são causas também das migrações. Atualmente, em plena era da globalização e com o desenvolvimento das mais diferentes tecnologias de comunicação, o mundo tem vivido uma nova fase no contato e na interação entre os povos. Esses fluxos migratórios, mais do que a busca de um porto seguro, revelam questões de ordem sociocultural, econômica e política, que colocam em alerta movimentos sociais de defesa dos direitos humanos. Principalmente o migrante que chega sem conhecimentos, que não é a maior parte, né? Mas assim, ou que vem de uma cultura diferente, de um país diferente, é muito comum que ele encontre incompreensão, até medo, desconhecimento, racismo, xenofobia, etc. No caso do Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, você tem instituições de acolhimento, a maioria delas que são de ONGs ou ligadas às igrejas, albergues para migrantes, que tentam acolher essas pessoas e tentar solucionar alguns problemas imediatos, né? Mas, de um modo geral, o acolhimento ao migrante se dá muito mais por essas redes informais, ou seja, quem acolhe é aquela família, é o irmão que já veio há mais tempo, é o tio, é o conterrâneo,
ou às vezes a empresa que favoreceu a vinda desse imigrante. Então o acolhimento é dessa maneira que ele acontece de um modo geral. Em geral, a cidade ela é acolhedora nesse sentido, o que não significa que seja fácil para o migrante se integrar à cidade. Sempre é um trauma, sempre tem choques, sempre tem dificuldades. Não é preciso ser diferente, nem ter chegado de longe para ser estrangeiro. É possível sentir-se estrangeiro na cidade em que se nasceu pelo desconhecimento do que ela é. E isso pode levar a situações de estranhamento, provocando medo, desconfiança ou alegria. Como o habitante, o visitante, enfim, né? Quem está na cidade consegue compreender a cidade, essa multiplicidade de sentidos, justamente com esses laços que vão ficando cada vez mais frouxos. A própria divisão da funcionalidade. Você mora num lugar, você trabalha em outro, você se diverte em outro, né? Então você na verdade no seu bairro você pode conhecer umas pessoas, mas no tempo na cidade como um todo, você não domina a cidade como um todo, né? E você é estranho nessa cidade. E muitas vezes você se sente meio estrangeiro na sua própria cidade. Talvez seja uma das maneiras de você entender e ver melhor a cidade. Porque de tanto ver, você não vê mais, né? Você fica, né? Os trajetos são muito automatizados, você acaba não percebendo, né? Essa riqueza de sentidos que a cidade possa ter. O que é ser estrangeiro para você? Uma pessoa que não é daquele lugar, que vai, não conhece, não sabe andar na localidade. Eu entendo como estrangeiro você ser uma pessoa de um outro país, né? Isso é estrangeiro, uma pessoa de longe, né? Pode ser isso também. Cara, é ser um estranho, né? Tá num lugar diferente. Estranho, né? Uma coisa estranha. Entendimento com a cidade, que não conhece, que não é bem recebido. É você ter uma cultura diferente do que que a cidade está acostumada, sabe? Os hábitos diferentes. Fazer parte de um outro espaço, de uma outra língua, de uma outra família, de uma outra cidade, em outro bairro. E sempre tem, né? Alguma ocasião que a gente se sente diferente. Com certeza. Pode ser na família, pode ser em qualquer lugar que a gente esteja. Pode ser numa cidade diferente, pode ser na própria cidade que a gente esteja. Você já se sentiu estrangeiro na sua família? Estrangeiro? Às vezes, sim. Às vezes no estilo de música, ou então por algumas decisões minhas, por falta de decisão, na verdade. Às vezes eu sou indeciso, eu vejo meu pai decidido naquilo, minha mãe certa no trabalho, não sei o quê, todo mundo, meus primos, meu primo quer isso, não sei o quê, e eu indeciso entre engenharia ambiental e medicina. Às vezes eu me sinto estranho em relação a isso. Por exemplo, por uma escolha que você faz de trabalho, de estudo, se para sua família isso não é algo tão comum, familiar, isso pode ser estrangeiro também. Porque você, de alguma maneira, está saindo dali, está seguindo um caminho um pouco diferente do habitual. Você se sente estrangeiro nessa grande cidade? I do. Eu me sinto, Eu me sinto. Mas eu sei que não está correto. Em algum lugar dessa cidade você se sente estrangeiro? Aqui em Copacabana, então, principalmente, como tem muito estrangeiro, às vezes eu me sinto um estrangeiro, né? Na favela eu me sentiria um estrangeiro, de repente. Um lugar diferente, outra realidade. Aqui eu me sinto um pouco estrangeiro. Moro no subúrbio e vem pra cá, de certa forma, é completamente diferente. Cheio de turista, essas coisas assim. E onde eu moro não tem nada disso. E aqui eu tenho que estar assim, né? Não estou à vontade. E onde eu moro eu fico à vontade, tranquilo. Onde você trabalha? Você se sente estrangeira? Me sinto, porque não é minha casa, né? Você tem que estar perguntando como é que a pessoa quer as coisas, como é que não quer, né? É um outro lugar. Não, eu acho que não é exatamente um lugar, são mais atitudes ou sentimentos que às vezes eu não compartilho da maioria das pessoas que vivem aqui. Por que você está se sentindo estrangeiro? Porque é diferente de todo mundo, né? Parece turista. E as pessoas te olham de uma forma diferente? Olha, até falam inglês comigo. Porque eu não sou carioca, então às vezes eu tô andando por algum lugar e de alguma maneira eu me sinto um pouco diferente quando eu falo. Meu jeito de falar é um pouco diferente. Eu acho que nesses momentos, talvez. Você morou onde?
na Espanha? Eu morei na América há 45 anos. Eu estou aqui há 5 anos, então eu sinto uma grande diferença da América para aqui. Quando você foi à Espanha, você também se sentiu estrangeira lá? Oh, não, me sentia perfeito, magnífico. É? E é assim. Sim, mas no começo. Depois você assimila os valores lá, os costumes, mas ao mesmo tempo você sabe também que você não pertence àquele lugar. Mas você, de uma forma, é estrangeira ali, sempre vai ser estrangeira. Eu nunca pensei que eu fosse me sentir estrangeira no Rio. Esse daqui é um bairro lotado de pessoas de diferentes lugares. Em algum momento você se sente estrangeira nesse local? Eu acho engraçado. Aqui parece muito centro. Sei lá, se você pegar uma cidade do interior, às vezes é mais movimentado do que o centro de várias cidades. Eu acho isso bem legal. Eu sou apaixonado pela democracia, cada um do seu jeito, da sua forma. Seria muito monótono se todo mundo fosse igual, né? Exatamente nesses lugares mais caóticos que eu me sinto mais em casa. Que são os lugares que, quando eu morei fora, eu me senti estrangeira. Essa coisa de voltar para casa às 3 da manhã. Eu gosto desses encontros casuais que a gente tem andando na rua. Você vê pessoas tão diferentes, sei lá, um turista, um morador, um velho, um jovem. Eu gosto dessa mistura. O olhar estrangeiro para a própria cidade pode ser uma experiência rica, tão rica quanto conhecer uma nova cidade no próprio país ou no exterior. Afinal, em muitas grandes cidades há outras cidades, sobretudo naquelas em que a presença de imigrantes foi importante. A grande cidade do século XXI é multicultural. Disso ninguém duvida. A globalização e a transmissão de informações em tempo real pelas mais diversas redes contribuíram para isso. Mas, se mesmo assim o outro ainda pode causar estranhamento, como é possível criar, via educação, condições para o desenvolvimento da urbanidade? O Parque Lage nasceu de uma paixão. Para que sua mulher, a cantora lírica italiana Gabriela Besanzoni, não sentisse saudade de sua terra, o magnata brasileiro Henrique Lage mandou construir, em 1920, uma réplica perfeita de um palácio romano, em pleno bairro do Jardim Botânico, naquela época uma área do Rio de Janeiro praticamente desabitada. Como num conto de fadas, Henrique Lage construiu um palácio para que sua amada não se sentisse uma estrangeira por aqui. Essa motivação está impressa na atmosfera acolhedora que lá se manteve abrigando ao longo dos tempos diversos artistas e movimentos que transformaram a estranheza em arte. A mansão foi cenário de peças importantes e clássicos do cinema nacional, como Terra em Transe, de Glauber Rocha, e Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Desde 1975, o Palacete do Parque Lage abriga a Escola de Artes Visuais, pela qual já passaram alguns dos mais importantes nomes das nossas artes plásticas contemporâneas. Sentir-se um estrangeiro deslocado quando se está distante da terra natal é algo natural e até previsível. O curioso é que esta sensação de inadequação e de estranhamento possa nos atingir sem que tenhamos um passaporte na mão, sem que sequer deixemos nosso bairro ou casa. Como se uma solidão injusta e incomunicável lançasse uma grande capa escura sobre nossa alma. Essa sensação de não pertencimento sempre foi uma grande inspiração para obras de artes fundamentais para a compreensão do ser humano. De Fernando Pessoa a Camus, passando por Sartre e os filósofos pós-modernos, todos os grandes escritores da cultura ocidental refletiram sobre essa angústia. Em 2007, ela motivou um projeto interessante, o Estrangeiros, um jogo literário que envolveu 7 autores espalhados pelo planeta. Cada um deveria escrever sobre uma cidade que não conhecesse.
A autora do projeto, a escritora brasileira Daniela Abad, explicou na internet sua motivação. Já que esse sentimento de não pertencer impulsiona tanto a criatividade, resolvi convidar alguns autores a se tornarem mais estrangeiros do que já são. Entre os diversos objetivos do projeto, um me chamou muita atenção. Mostrar que, apesar de estrangeiros, o abrigo que todos buscam não está tão longe assim. Lendo certos livros, ouvindo certas canções, assistindo a determinados filmes e peças, conseguimos frequentemente encontrar a chave de nossos mistérios internos. A arte é a pátria dos estrangeiros. Os migrantes, eles são fundamentais para que exista uma cultura urbana, tanto a cultura trazida diretamente, quanto a mistura, a contaminação no bom sentido, né? O migrante, ele contamina positivamente a cidade, na medida que ele traz cores novas, sons novos, cheiros novos, né? Nesse sentido, a migração, sem dúvida, é uma grande vantagem para as cidades, tanto do ponto de vista econômico quanto cultural.